Bem-vindo ao canal Liderança Relacional. Meu nome é Matheus Maia e hoje quero mostrar para você como a Bíblia responde a seguinte pergunta: por que existem pessoas que negam a existência de Deus? Ficou curioso? Então fique por aqui porque depois da vinheta começa mais um vídeo da série A Bíblia Responde. Olá pessoal, bem-vindo ao canal, obrigado por nos acompanhar. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido a fazê-lo agora. E caso você goste do conteúdo, ele for útil para você, dê o seu joinha, compartilhe por favor. E não se esqueça também de marcar o sininho para receber todos os vídeos, ok? Se puder, faça isso agora, antes que você se esqueça. Muito obrigado, pessoal. Então, vamos à pergunta de hoje. Por que existem pessoas que negam a existência de Deus? Em primeiro lugar, eu quero esclarecer para você que a Bíblia diz que existem dois tipos de negação a Deus. Dois tipos de pessoas que negam a Deus. A primeira delas é aquela negação verbal, onde o sujeito diz abertamente que Deus não existe, que ele analisou a fé e concluiu que não há prova da existência de Deus. Mas também a Bíblia fala que existe o negar a Deus pelos atos. Muitas vezes a pessoa até crê em Deus, mas ela não está disposta a obedecê-lo e assim acaba negando a Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre as pessoas que negam a Deus? Por que elas negam a Deus? Vamos verificar? Primeiro eu quero ler Salmos 14, de 1 a 3. Diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busca a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E agora eu quero ir lá no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 1, dos versos 18 até o verso 25. Que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos dos corações deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. A expressão encontrada tanto em Salmos como em Romanos para aqueles que negam a Deus, seja verbalmente, seja na atitude de negar o seu poder e não viver uma vida de temor, é a insensatez. Isso mesmo, no coração insensato do homem, faz ele agir em precipitação, faz o mesmo assumir, muitas vezes, uma postura de rebelião. E essa é a explicação bíblica para aqueles que se opõem à existência de Deus, a insensatez. Uma vez eu encontrei um rapaz que disse que Deus não existia. Então eu perguntei por que ele pensava assim. E ele me respondeu que se Deus existisse, ele apareceria ali naquele exato momento. Como ele não apareceu, logo ele concluiu que Deus não existia. Eu expliquei para ele que realmente ele não ia aparecer, porque Deus é muito bom. E ele falou então, como assim Deus pode ser bom se ele não se revela? Então eu disse para ele que Deus se afastou do homem desde o princípio, para não exterminar o homem, porque ele é fogo consumidor. E o homem
tem uma natureza pecaminosa. Se Deus aparecesse ali, estávamos exterminados, sabe? Era como colocar um motor, né, de 747, de um avião 747 num Fusca, num Fusquinha. Iria arrebentar. Há um outro rapaz que negou a existência de Deus. Eu perguntei a ele quantos países ele conhecia, quantas cavernas ele já tinha entrado, até que profundidade ele tinha mergulhado, né, pelos mares. E infelizmente a experiência dele foi ínfime diante das perguntas que eu coloquei. Eu então disse que, como ele não havia procurado nesses lugares e nem no restante do universo, ele não poderia afirmar tal coisa. E ele continuou afirmando e começou a zombar de Deus. Achei muito contraditório como alguém pode não crer em Deus, mas zombar dele. Geralmente, pessoas que tiveram problemas ligados à paternidade têm uma pretensão maior de serem ateus, porque a falta dos pais fez com que se tornassem rebeldes, ou tomassem os seus próprios caminhos, deixando de temer ao Senhor. O inimigo das nossas almas sabe muito bem disso, que o pai é a principal figura de Deus dentro da família. E por isso tem desviado muitos pais de seus filhos, para que os filhos não tenham uma referência de Deus dentro do lar. Muitos dos que negam a existência de Deus o fazem também para ficar livres do julgamento, pois quando tiram Deus da jogada, aí eles não precisam prestar contas dos seus atos. Uma atitude, como dissemos, de libertinagem, de rebelião. Comece a verificar. Muitos dos que se tornam ateus são porque tiveram uma grande decepção na vida. É claro que alguns fazem isso hoje para aparecer, né? Porque está na moda, porque querem provocar, querem ser diferentes. Eu fico pensando que muitos entraram nessa onda de falar que Deus não existe. Eles não têm coragem de invocar o nome do diabo, porque sabem que vão se dar mal. E por isso se contradizem quando afirmam não haver Deus. Por quê? Porque não há luz sem trevas, não há frio sem calor. Deus deixou o mal surgir para que o homem entendesse o que é viver sem Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta que vai te ajudar a entender ainda mais essa questão que nós levantamos hoje. Pense comigo, como seria o mundo sem o temor a Deus? Como seria? As pessoas esquecem que até as leis que nós temos hoje são fruto dos 10 mandamentos, que o próprio Deus escreveu e entregou a Moisés. Muitas das leis que temos hoje, que regulam as nossas vidas, as nossas relações, são um desdobramento daquilo que Ele mesmo, Deus, nos deu. É claro que a lei não funciona sozinha. Enquanto as pessoas não forem educadas a viver conforme a lei vai ser meras palavras. Segundo Jesus, a lei que cura o homem é a lei do Espírito e da vida, que é dada quando o homem nasce de novo e tem um encontro com Jesus, por meio do arrependimento e também seguindo uma vida de obediência e disciplina aos mandamentos de Deus. A Bíblia, então, queridos, afirma que quem não crê em Deus possui uma revolta insensata e crê na mentira que Deus não irá julgar a humanidade pelos seus atos. Pois é, fico pensando que muitos dizem que mesmo que Deus existisse, Ele não se importa com o homem, Ele nos abandonou, e isso não é verdade. Ele nos deu o melhor dele para nos mostrar o caminho. Jesus. E o próprio Jesus afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Mas Jesus veio há muito tempo atrás e não sabemos conviver, você pode perguntar. Por isso Deus não nos ama. Isso também não é verdade. Ele deixou a palavra dele para nos instruir. E mais do que isso, Jesus não nos deixou só. Ele enviou o seu Espírito. O próprio Jesus afirma que se pedirmos ao Pai o Espírito Santo, Ele nos dará. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas 11, verso 13. Quer uma prova de que Deus existe e se importa com você? Coloque-se no lugar de criatura, de pessoa imperfeita e limitada e reconheça a Ele como Deus. Receba
Jesus como presente que ele enviou, como Senhor da sua vida, e peça a ele o Espírito Santo. Se você fizer isso de coração sincero, uma paz interior vai invadir o seu coração e você passará a entender o caminho que ele trilhou ou que ele preparou para você dia após dia. Sabe, seguindo a orientação da Bíblia e com a ajuda de outras pessoas que já caminham com ele, você vai vencer a cada dia. Ele tem o melhor para você. Você crê? É uma questão de fé. E a fé é uma linguagem de Deus. Pois é, pessoal, acabamos aqui mais um episódio da série A Bíblia Responde. Gostou? Não deixe de curtir e compartilhar com uma pessoa que você ama, ok? E lembre-se sempre, né? Leia a Bíblia e tema ao Senhor para viver uma vida cheia de sabedoria e alegria. Um forte abraço.